A voz marcante de Cássia Eller ficou nacionalmente conhecida em 1989 com a gravação da música Por Enquanto, de Renato Russo. Foi o pontapé para uma carreira de sucesso. Mas como foi a vida de Cássia antes da fama? Eu não sei responder essa pergunta, mas estou com quem sabe. Carla Eller, irmã de Cássia, muito obrigado, Carla, pela presença. E Eliezer Lucena, diretor do espetáculo. Obrigado, Eliezer, pela presença. Obrigado. Vocês estão com um projeto muito legal que vai realmente explorar essa parte da Cássia que muita gente não conhece. Como que é esse projeto? Bom, a gente fala que é um musical, né? Mas de verdade é o que mais se aproxima, seria um musical. No que a gente vai fazer. A gente vai fazer um modelo de contação de história, onde a gente juntou coisas da Cássia de 62 até 89, e a gente vai contar de uma forma bacana, sabe? Leve, divertido, muitos momentos que você chora, outros que você ri, mas fundamentalmente de uma forma espontânea, até, como foi a vida dela, né? E como foi que surgiu a ideia desse musical? Bom, eu tenho uma amizade com a Carla, a irmã dela, tem muitos anos, uns 20 anos. Logo depois que a Cássia morreu, vai fazer mais ou menos isso, né, Carla? Isso. E eu nunca tinha falado sobre isso com ela. E aí, um belo dia, sentado lá em casa, eu falei pra Carla, posso perguntar? Porque eu também sou fã, agora mais ainda, né? E ela me contou coisas que eu falei, cara, isso aí não é a Cássia Eller. Aí ela me falou, não, o contrário, essa é a Cássia. Não é a Cássia que você vê no palco, porque aquilo lá é uma coisa, é a profissão, é a arte dela, tudo mais, mas a minha irmã, é isso que eu estou te falando. Falei, pô, isso dá um musical, né? Eu já tinha outros musicais escritos, falei, dá pra gente contar essa história de um jeito bem bacana. E aí começamos. Então é uma Cássia bem diferente, né, do que a gente conhece. Completamente. O que o público pode esperar desse musical? Pode esperar uma Cássia Eller família, pode esperar uma Cássia Eller extremamente tímida, uma Cássia Eller desapegada de todas as coisas materiais desse mundo, divertida, é uma pessoa, como é que eu vou te falar, completamente alheia a muitas coisas do próprio cotidiano das pessoas. Por exemplo, ela não dava bola para dinheiro, ela não estava muito preocupada com bens, com nada. Uma pessoa que aprendeu, por exemplo, línguas sozinha, aprendeu a tocar violão sozinha, extremamente inteligente, carinhosa com as pessoas que estavam em volta dela, porém, no mundo dela. Então você não tinha muito aquela Cássia do palco. Infelizmente, ou felizmente, a gente conseguiu essa história, né? Conseguimos trazer. E tem muitas produções, né, que já falam da Cássia, tem um filme sobre ela, tem um espetáculo, inclusive, um musical de 2019. Então, qual que seria, né, essa diferença? É realmente explorar a nova Cássia? A diferença é que nós faremos algo diferente. As pessoas vão conhecer uma Cássia diferente. Existem outros musicais, são legais? São. E eu até falo para as pessoas, vá ver os dois. E você vai ter um parâmetro de comparação, como a mãe dela me fala sempre, isso aqui é o que eu vi acontecer na minha casa. E você vai ver uma Cássia Eller completamente diferente. Você, que for assistir, vai conseguir entender, falar, pô, isso aqui é artista, isso aqui é Cássia. Só que até a Cássia Rejane, ela é surreal também, só que para um lado bacana, um lado legal. Então as pessoas que vão procurar ver o espetáculo, gostam da Cássia, vejam os dois. O outro também é legal, mas o nosso conta muitas coisas que ninguém sabe. Essa é a diferença. Cássia Eller, Cássia Rejane, a gente separou também um VT com algumas curiosidades sobre a Cássia Eller, que a gente pode conferir agora no Rebuliço. Que Cássia Eller é um ícone da música brasileira, você já sabe, mas vão aí algumas curiosidades sobre a cantora. As músicas de Cássia já fizeram parte da trilha sonora de mais de 15 novelas. Malhação, Laços de Família, Da Cor do Pecado, Tempos Modernos são alguns exemplos. O seu maior hit foi escrito para a cantora Ângela Rorô. A música Malandragem, composta por Cazuza e Frejá, foi rejeitada por Ângela por não ter se identificado com a canção. Na voz de Cássia, se tornou um dos maiores clássicos da música brasileira. Outros clássicos também são O Segundo Sol,
Relicário e All Star, compostas por Nando Reis. A parceria de Cássia com o ex-Titãs rendeu grandes sucessos. Inclusive, Nando também produziu 2 discos da cantora, Com Você Meu Mundo Ficaria Mais Completo e Acústico MTV. Para finalizar, não podemos esquecer de uma das maiores paixões de Cássia, o Atlético Mineiro. A cantora colocava o escudo do time em seus instrumentos e foi convidada a receber o Galo de Prata, um prêmio concedido aos maiores torcedores do Atlético. Achei muito legal essa parte do Atlético Mineiro. Ela era realmente apaixonada pelo Atlético Sim. Mineiro? Ela acompanhava os jogos? Assistia jogos no Mineirão, quando não estava em Minas, né? Ou se o Atlético fosse jogar em outro estado, ninguém falava, ninguém andava dentro de casa enquanto o jogo do Atlético não acabasse. E essa relação da Cássia, da família com a música, quando a Cássia era pequena, você era pequena, vocês tinham essa relação coletiva com a música? Eu não me lembro muito desse detalhe, mas nós temos uma diferença de um ano, uma para outra, né? Mas eu lembro muito da minha mãe falar que a Cássia, nos primeiros anos de vida, não conseguia falar as palavras corretamente, mas quando ela escutava uma música no rádio, ela cantava a música completamente correta e durante que a música estivesse tocando, né? E essa infância vai ser apresentada no musical? Vai. A história começa em 62, que foi o ano que ela 1962, que foi o ano que ela nasceu, até 1989, que foi quando ela explodiu para o público, né? Foi quando gravou o primeiro CD e começou a ser conhecida nacionalmente. Uhum. Tem uma coisa também que eu queria saber se vai ser apresentada, né? A Cássia, ela disse numa entrevista que o primeiro desejo dela era ser atriz, inclusive ela fez testes para musicais. Ela gostava de musicais? Como que era isso? Gostava muito de musicais, ela fez vários testes, né? Uhum. Para musicais, e isso a gente inclusive conta uma parte dessa história no musical, e ela cantou ópera, tocou em trio elétrico, tudo que tinha em relação à arte no começo, antes da carreira, né? Antes não, né? Que na verdade a carreira dela começou desde sempre. Ela sempre participava de tudo que tinha relacionado com a arte. Uhum. E fez algumas peças teatrais e fez um musical também. E Carla, a Cássia, ela era uma mulher muito corajosa, muito ousada. E assim como muitas mulheres feministas ao longo da história. Uhum. Nos últimos anos a gente está vendo os movimentos sociais avançando com a ajuda da internet também, com mais visibilidade. E eu queria saber se, pela sua visão, como que a Cássia estaria hoje? Se ela estaria apoiando esses movimentos? Qual seria a visão da Cássia nos dias de hoje? Eu acredito que ela apoiaria, sim, com toda certeza. Mas ela nunca foi de levantar bandeiras, entendeu? Ela poderia dar o palpite ou falar alguma coisa sempre, mas sempre na dela, que ela era muito quietinha no lugar dela, entendeu? Uhum. Apesar de ser homossexual assumida, aliás, bissexual, porque todo mundo acha que o Francisco é adotado, o Francisco não é adotado, Uhum. Ele foi feito por vias normais e tinha uma relação com a Eugênia durante muitos anos, né? Uhum. E como foi colocar essa personalidade toda da Cássia dentro do musical? Como é que foi esse processo? Para nós da família, que o relato que ele ouviu foram dos irmãos, da mãe, né? É muito natural, porque pra gente, lá em casa, ela não é a Cássia Eller, a minha Cássia é minha irmã. Eu chamo a Cássia lá de casa, minha mãe chama ela de Cassinha. E pra gente foi muito natural, a gente vai conversando e vai lembrando de coisas que estavam guardadas lá na caixinha da infância, entendeu? Uhum. E está sendo bem emocionante, né, a história, mas a gente está gostando muito, está ficando muito legal. Eu imagino que vocês devem emocionar muito, né? Eu choro toda vez, mas eu não sou referência, eu sou muito chorona. Tem músicas que me emocionam mesmo, não fico... Isso aqui ficou legal. E Eliezer, eu vejo que esses últimos anos, está sendo muito difícil para a arte, para a cultura, para o teatro. Vocês encontraram dificuldades para a produção do espetáculo? Muitas. Sem a pandemia já era difícil, né? Uhum. Com a pandemia, então a gente teve que se reinventar. A gente estava com o espetáculo para sair, veio a pandemia. Aí começamos a fazer outras coisas, outras músicas, tanto que a banda tem outras músicas fora Cássia, né? Uhum. E, enfim, aí alguns componentes, um pegou Covid, para tudo de novo. Fechou tudo de novo, para tudo. Outro pegou Covid, para.
graças a Deus não morreu nenhum, Sim. A gente estamos todos lá, todos firmes, mas complicado, né? Sim. Você vive num país onde a cultura tem muito pouco valor, onde as pessoas olham isso como uma diversão, e ela não é, ela, para mim, principalmente é um alimento, né? Você alimenta outras coisas, mas é assim mesmo que a gente vai. Não pode parar, né? Tem A que arte seguir. não para. Tem que seguir. Como que foi esse processo para buscar as pessoas para compor a banda musical? A Cássia vai ter uma atriz interpretando a Cássia? Como vão ser as músicas? São músicas inéditas, autorais. As músicas contextualizam aquela cena que estava sendo feita, que está sendo contada. É um formato de contação de história. O que vai acontecer? A minha atriz vai atuar como se fossem vizinhos fazendo fofoca da casa da Nancy. Então esse efeito ficou muito legal quando a gente fez um ensaio aberto, que a gente tinha dúvidas. Ou a gente vai fazer uma coisa histórica, ou nós vamos tomar uma vaia retumbante e vamos para casa. Porque Sim. as pessoas vão esperar aquela maluca que cuspia nos outros, que fazia um monte de coisa. E ela não é daquele jeito. A Cássia, lá da casa da Carla, não é assim. A Cássia Rejane. Cássia Rejane não é assim. Então, primeiro critério, uma questão de foro íntimo, sempre fui contra drogas, álcool, essas coisas. E sempre eu vi, é impossível você montar uma banda que não tem usuários de drogas. Na nossa banda ninguém usa droga. Já foi um desafio, porque... O primeiro desafio. Primeiro desafio. Teve músico que chegou lá em casa pedindo droga e ele não durou nem o primeiro ensaio. Falei, então você, por favor, muito obrigado, valeu. Por quê? A gente vai viajar. Né? Eu não tenho nada contra pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas você precisa de um grupo coeso, de um grupo que tem um clima de amizade mesmo. E foi isso que a gente buscou, sabe? Vieram pessoas espetaculares, né? Nós temos uma cantora, que é a Lia Lima, pequenininha, mas quando ela começa a cantar, ela vira uma coisa... Então ela não vai necessariamente interpretar a Cássia, não vai ter uma Cássia no musical. Não. A gente vai para um rápido intervalo e já que a gente volta com mais informações sobre o musical Cássia Rejane, muito mais que Heller. Voltamos com o Rebuliço Cultural. Hoje a gente está falando sobre o musical da Cássia Rejane, não da Cássia Eller. Cássia Rejane vai ser um musical muito mais que vai explorar um lado da Cássia Eller que a gente não costuma ver, né, nas mídias. E está sendo preparado por vocês dois, né, Carla e Eliezer. Isso, Rafael, a gente está preparando, mas a gente como a gente conversa sempre, só colocamos fogo no parquinho, né? Tem um bando de doidos que também faz parte disso e também está respirando Cássia Eller o tempo inteiro. Temos uma banda, Trupe Lendas e Canções, que tem músicos espetaculares que fizeram coisas grandes em determinado momento pararam. Temos, por exemplo, Lia Lima. Lia Lima é uma cantora, né, espetacular, e outro dia uma pessoa foi assistir um ensaio nosso e falou, você é parecida com a Elis Regina. Foi pequenininha, na hora que começa a cantar, o negócio parece que explode aqui alguma coisa, pega fogo. Ela parou assim, olhou e falou, meu Deus, calma aí. Menos. Elvis Santos, a gente chama ele de baixista mágico, né? E ele realmente é fantástico, parece que o baixo faz parte do corpo dele. Marcelo Mosman, que é um cara que teve uma quase carreira despontando, mas não conseguiu. Então, assim, são músicos dessa natureza. Silvana Lucena, que é uma pianista espetacular, né? Como a Lia Lima fala, cara, seus dedos falam através do teclado, uma coisa sensacional. E é ela quem faz os nossos arranjos, sabe? Ela pega uma música, você canta um negócio para ela, ela consegue pegar aquilo ali e transformar numa coisa, né, que não tem explicação. Sensacional demais. E temos né? Também tinha que estar lá, me esforço bastante, estou fazendo a percussão nesse espetáculo, além da direção. E Rafael Figueiredo, que é um multi-instrumentista também, professor de música, a maioria lá é professor de música. E a nossa história é essa, sabe? De juntar pessoas que em determinado momento falam, não vai dar para mim, mas que já fizeram coisas muito legais. Eu acho muito legal que esse musical vai contar com músicas inéditas, né? Não necessariamente da Cássia, mas feitas para ela. Como que foi esse processo da composição das músicas com base nas histórias que você ouvia? Eu tinha um desafio. Primeiro, se eu botar músicas da Cássia,
essas músicas não existiam nesse período que a gente recortou. Como é que eu vou encaixar isso aqui? E nós temos também a Teobap, que é uma atriz também muito legal. Ela é quietinha na dela, pequenininha, magrinha, mas quando ela começa a interpretar, eu fico com medo dela. Sabe, que eu não esperava, ela faz umas coisas que você fica, meu Deus, o que é isso? Eu não pedi para você fazer isso, mas ficou legal, faz. Então assim, a gente procurou fazer coisas que traduzissem aquele momento que a gente vai retratar, aquela cena que a gente vai retratar dentro do espetáculo, e isso vai dar a liga que a gente precisa, uma coisa encaixa com a outra. Teatro, música, música, teatro, teatro, música, fazendo esse triângulo o tempo todo, mostrando ali situações em que a Cássia se envolvia quando criança, né, quando adolescente. Inclusive tem uma história aí, né? Então, dá um exemplo. Que a Carla gosta muito das bolachas Maria. Bolachas Maria. Então, a Cássia, ela era a irmã mais velha de 5 irmãos. E quando meus pais não estavam em casa, segundo ela, quem mandava era ela. E aí tem uma história engraçada que inclusive está no espetáculo, foi feita uma música sobre isso, que ela fazia umas maldades de irmão mais velho, né? Dava injeção na gente com agulha de costura da minha mãe. Não chegou a dar a injeção, mas ela tentou. Amedrontava a gente, fazia medo na gente, apagava a luz e trancava a gente do lado de fora da casa. E tem a história da bolacha Maria, que ela mastigava as bolachas e obrigava nós, irmãos, a comer a bolacha que a gente tem que comer. Minha mãe não tá aqui, quem manda aqui sou eu. Ela, inclusive, falava um palavrão. E aí, a história que nós estamos contando é exatamente isso. São, assim, aquela coisa lá de dentro de casa, né? Que não da Cássia Eller, da minha irmã Cássia. E aí tem umas coisas engraçadas, mas aí para saber mais tem que ir assistir o espetáculo. Vamos ver quantas músicas assim no musical? 11 músicas. São 11 músicas. E todas inéditas, né? Todas as músicas são inéditas, foram Todas escritas inéditas. em cima da história, porque como a gente conta a história do ano de 62, que foi 1962, que foi o ano que ela nasceu, até 1989, então não tem como utilizar o repertório dela, porque as músicas ainda não existiam nessa época. Sim, e as músicas, as histórias, né, que você ouviu foram contadas pela mãe, pelos irmãos, como é que foi você? Os que moram em Brasília, eu fui, conversei, sentei, anotei, né? Eles sabem como você é rápido, eles me contavam aqui, no outro dia tá aqui, ó, vê se ficou legal, seja isso aqui. Eu falei, não, é isso mesmo. Eu falei, então tá. Deve ter muita história, né? Muita coisa muito legal, né? Inclusive eu vou te dar um outro spoiler aqui. A última música, que ela fala, a música, o recado da música é o seguinte: eu sou Cássia Eller, pronto, saiam da frente. Foi feita através de uma reportagem, de uma entrevista que ela deu, se não me engano, foi na TV Cultura. O cara perguntou para ela, como é que você vê essa questão, como é que você administra o seu dinheiro, como é que você faz isso? Eu não faço, isso não é problema meu, meu negócio é melodia, é letra, é ritmo, é coisa que eu acho legal. Falou, se eu achar legal, melhor ainda, se eu gostar. E aí ela fala uma frase da onde nasceu a música: quem é vendedor vende, quem é cantor canta. Esse é o refrão da música. E aí a gente vê, né, num dos trechos da música fala: para cada Joana, Zé Maria e Francisco, cabe Cássia. E isso ficou uma coisa, sabe, na hora que eu toco essa música, eu me emociono e eu paro de tocar às vezes, que eu falo, meu Deus, olha o que nós estamos fazendo. Negócio que ficou realmente espetacular, vai conferir. Vocês acham que os fãs mesmo da Cássia que acompanham ela conhecem um pouco, pelo menos, da história? Aqueles mais íntimos é provável que conheçam alguma coisa, entendeu? Porque tem uns fãs da Cássia que a seguiam para todos os lugares onde ela fazia apresentação. Então tem até alguns fãs que viraram amigos da família mesmo, de ir na casa da minha mãe, de passar final de semana, de falar com a gente em momentos de, né, aniversário, essas coisas, de todos nós, né? Mas eu acredito que eles vão gostar, porque vão conhecer uma Cássia diferente. Sim, e a Cássia, ela era receptiva, né, com os fãs, mas muito. De certa forma ela via a fama de um jeito diferente das outras, dos artistas, né, o sucesso tão almejado. Ela não era presa a essa coisa de sucesso. Lógico, todo mundo faz um trabalho para ter resultado, né? Mas para ela não, ela só queria cantar e tocar violão.
Para ela era bem mais simples. Para quem então quiser saber mais, vocês têm alguma informação sobre data de estreia, sobre formas de contato, né? Para quem tiver interesse, a gente está muito ansioso para assistir esse musical. Bom, no dia 10 de dezembro nós teremos uma pré-estreia em Brasília, que é como eu falo, eu prometi para a mãe da noiva, né? Falei para ela, Nancy, eu vou fazer no dia 10, porque eles escolheram. Olha, essa data aqui é aniversário da Cássia. Então ela não vai ter público, a gente vai fazer para imprensa, pessoas que possam talvez investir nesse espetáculo. E em São José dos Campos, 6 de março. A gente ainda está negociando o local direitinho, horários e tudo mais, mas a gente quer estrear aqui por conta da receptividade que a gente teve, né? Do carinho que as pessoas estão nos tratando aqui, da forma como a gente veio para aqui, que foi através da Aline Aros, né, que foi uma pessoa que comprou a ideia sem saber. Quando a gente entrou em contato com ela, quando eu conversei com ela, eu conheci através de uma entrevista com um colega nosso, um amigo nosso, um poeta, Mauro Rocha. E aí, quando eu conversei com ela, ela não acreditou. Quando ela contou para a família dela, o núcleo familiar dela ali, também não acreditaram. Os amigos não acreditaram. Muitas pessoas aqui em São José também não. Falaram, como é que você parou lá? Cara, não sei. Como a gente fala, é o universo. Então, eu gostaria de dizer que a Aline Aros, ela é responsável por a gente estar aqui, e ela que vai ser o nosso grande contato aqui com São José, e talvez com o resto do Brasil, do mundo, enfim. E merece todo o reconhecimento, né? Merece. Muito obrigado, Carla, muito obrigado, Eliezer, por vocês terem participado do nosso programa. O Rebuliço termina aqui, obrigado você pela companhia, e não se esqueça de acompanhar a TV Univap pelas redes sociais. O programa completo ficará salvo no nosso canal, e estamos também no Facebook e no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!